Essa é uma semana pré-eclipse que começa com uma lua crescente no signo de Sagitário. A gente tem também Mercúrio retornando ao signo de Virgem e temos o Sol em aspectos bem complicados com Saturno e também com Júpiter, ou seja, não tem vida fácil para ninguém. Olá, sejam todos bem-vindos ao Religar Astrologia. Muito prazer, eu sou a Roberta. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as principais movimentações astrológicas que acontecem no período de 9 até 14 de setembro de 2024. Se você gostar desse vídeo, fique à vontade para deixar seu like, para compartilhar esse vídeo com seus amigos, se você entender que ele de alguma forma te ajudou e ele pode ajudar os seus amigos. Fique à vontade também para deixar seus comentários aqui abaixo. Quem ainda não está inscrito ou inscrita no canal, fique à vontade também para se inscrever. Aqueles que quiserem saber sobre atendimentos particulares, seja com tarô, seja com astrologia, eu deixo aqui abaixo as informações. Bom, vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Nessa semana a gente tem a Lua transitando ainda ali pelos últimos graus de Escorpião. Hoje a Lua transita pelos últimos graus de Escorpião. Depois ela vai ingressar no signo de Sagitário, onde vai formar a Lua crescente, depois Capricórnio e Aquário, e já começa a se preparar para entrar no signo de Peixes, onde vai acontecer a Lua cheia e, consequentemente, o eclipse do dia 17. Bom, é claro que a gente sabe que períodos de eclipses são períodos bem tensos, bem complicados, né? Então é interessante que a gente observe o movimento da Lua no decorrer das semanas anteriores, né? No caso, essa semana e a semana anterior, ou seja, a semana passada, para entender que tipo de informação que nos chega, quais os sentimentos que essas informações nos despertam, né? A partir das experiências que a gente tem, para a partir daí a gente entender como a energia desse eclipse vai nos impactar individual e coletivamente. Coletivamente é um eclipse muito interessante para o Brasil, né? Porque acontece no eixo do Sol e do ascendente do Brasil. Claro, existem algumas pessoas que acham, que entendem que o ascendente do Brasil é Aquário. Eu particularmente discordo em gênero, número e grau. Eu não vejo nada que encaixe o ascendente do Brasil ser o signo de Aquário. A gente está muito mais para ascendente no signo de Peixes, né? Então seria um eclipse que seria formado no nosso ascendente, né? Com o nosso Sol. Então ali a gente acredita que algo muito interessante, algo muito impactante vai acontecer com o Brasil a partir desse eclipse, mas eu vou fazer um vídeo mais pro meio da semana para a gente conversar um pouco melhor sobre isso. Mas vamos voltar para essa semana para a gente poder entender, né, o trânsito da Lua. Bom, na passagem da Lua pelo signo de Escorpião, ali a gente pôde olhar mais profundamente, mais intensamente para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para as nossas experiências. Ali a gente conseguiu entender melhor o que é que cabia regeneração, o que é que não tinha mais jeito, o que é que tinha que ter um corte intenso, profundo, quais as feridas a gente tinha que cutucar porque elas ainda não estavam totalmente curadas, né? Então ali era aquele momento da gente olhar para dentro, da gente mergulhar fundo dentro da nossa própria alma, para que a gente pudesse morrer para histórias que não faziam mais sentido e assim para que nós pudéssemos estar prontos para renascer para novas realidades. Quando a Lua sai de Escorpião e entra em Sagitário, é muito interessante. Por quê? Porque Sagitário, né, o signo de Sagitário e o planeta Lua, eles são assim, muito diferentes na sua natureza. Enquanto a Lua fala de casa, enquanto a Lua fala de família, enquanto a Lua fala de interiorização, Sagitário quer abrir para o mundo. Sagitário quer alargar os horizontes, né? Ele não quer ficar recolhidinho, não. Ele quer além mar, ele quer além fronteiras, ele gosta do mundo sem limites. Então aqui a gente tem uma combinação muito interessante que nos ajuda primeiro, tá? A gente começa a criar uma habilidade para enxergar a vida, o mundo, as coisas, para muito além do nosso próprio umbiguinho. Né? A gente para de ficar preso ali, né, no nosso ego, a gente começa a olhar as coisas mais para fora da nossa caixinha.
Uma outra habilidade que essa combinação pode nos trazer é tirar a gente do estado meramente instintivo e assim meio que dar uma refinada nas nossas emoções, onde a gente tem um emocional que se pauta muito também pela racionalidade. É claro, tudo tem lado sombra, tudo tem lado luz. Qual é o lado sombra? É a gente pirar numa megalomania, é a gente começar a deixar crescer, a deixar expandir, afinal de contas, Sagitário é regido por Júpiter, né? Então a gente deixar crescer, a gente deixar expandir sentimentos e emoções completamente equivocados, é a gente começar a botar muita fé, muita expectativa em situações que não tem a menor condição de se realizar. E isso mais lá na frente, quando a Lua encontrar com o Netuno, o que que acontece? Decepção, desilusão, desencantamento, a perda da fé. Mas durante esse trânsito, a Lua vai passar também, obviamente, por Capricórnio. E o lado bom da Lua passando por Capricórnio é que esse casamento, né, de Lua e Capricórnio, que são dois também atores completamente diferentes, uma vez que a Lua ela rege o signo oposto de Capricórnio, que é o signo de Câncer. Então aqui assim, é como se esse trânsito ele puxasse as nossas emoções, é como se ele chamasse as nossas emoções à razão. É como se despertasse na gente um estado de prudência. Ok, você está com o teu emocional mexido, você quer tomar uma atitude, você quer ter uma iniciativa, mas o faça com prudência, com solidez. Primeiro estrutura melhor aquilo que você quer fazer. Primeiro estrutura melhor aquilo que você pensa em fazer. E o lado bom é que nessa segunda-feira, Mercúrio ele está voltando, ele retorna para o signo de Virgem. E isso traz para a gente também a capacidade de tudo aquilo que a gente vem pensando, de tudo aquilo que a gente vem idealizando, de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente fala, da gente pegar toda essa falácia, toda essa imaginação e simplesmente colocar em prática, né? O signo de Capricórnio é um signo de terra cardinal que fala muito sobre isso. Iniciar, dar o primeiro passo, realizar. Então não basta só ficar na ideação, não basta só ficar na crítica, é preciso fazer, é preciso realizar. Mas se a gente tem Capricórnio na parada, então é fazer, é realizar, mas com prudência, com solidez, com responsabilidade. Sobretudo, responsabilidade afetiva, seja com o outro, seja com você mesmo. Um outro detalhe interessante dessa passagem da Lua por Capricórnio é que ela vai se encontrar com Plutão, né? A Lua crescente vai se encontrar com Plutão e isso vai acontecer pela última vez, né? Pela última vez, pelo menos, dos próximos 250 anos, porque a próxima vez que a Lua for dar um tapinha nas costas de Plutão de novo, isso vai acontecer daqui a 250 anos. Então, eu acredito que esse encontro da Lua com Plutão a 29 graus de Capricórnio, que é um grau de coagulação, de experiência, que é um grau de fechamento de ciclo, ali eu acredito que algumas fichas importantes vão cair. A partir do momento que a gente se deparar com sentimentos não muito legais, nossos e dos outros, né? Onde a gente pode ter ali o entendimento de que certas circunstâncias não cabem mais na vida da gente. Plutão ele fala o quê? Do corte, da regeneração, da morte simbólica para um renascimento. E esse renascimento ele pode começar a se moldar melhor quando a Lua entrar no signo de Aquário. O signo de Aquário é um signo que fala do quê? Da liberdade, é um signo que fala da rebeldia. Então, quando a Lua botar o pezinho em Aquário, depois que ela já tiver passado por esse grau 29 de Capricórnio, que vai encontrar com Plutão, que vai trazer à tona uma série de sentimentos, de emoções complicadas, que vai nos deparar, que vai fazer com que a gente se depare com o pior de nós mesmos e talvez o pior dos outros, ali eu acredito que fichas muito importantes caiam para que a gente entenda o que cabe e o que não cabe mais nas nossas vidas.
O lado interessante de Aquário também é que ele também é um signo muito mental. Então, ele é um signo que ele nos dá a capacidade de buscar as nossas bases emocionais, não só em relacionamentos afetivos, em família, mas ele também ajuda a gente a entender que a nossa base emocional, ela também pode ser construída a partir das nossas amizades, a partir de um convívio social mais harmonioso. Então fala muito também da gente entender a nossa necessidade de estar o quê? No coletivo, no grupo, da gente se envolver com grupos legais, com grupos bacanas, com pessoas legais, de nós preservarmos boas amizades, porque são essas pessoas que também nos ajudam a ter um suporte emocional bem firmado. Bom, só que nem tudo é só filosofia no meio dessa história toda, né? Até porque a gente não pode esquecer, de hipótese alguma, que nós estamos às vésperas de um eclipse. E isso não vai ser fácil para ninguém, claro. Eu costumo sempre falar nas minhas consultas particulares, né, que não adianta a pessoa achar, ah, não, esse aspecto é bacana, vai ser bom para todo mundo, esse aspecto não. Tudo depende do quê? Do nível de consciência de cada um. Tá? Uma vez eu estava conversando com um amigo falando sobre essa questão, né, de Kali Yuga, Satya Yuga, Maha Yuga. Queridos, eu acredito que todas essas yugas elas acontecem paralelamente. Tudo depende do estado de consciência de quem está passando pela experiência, tá? Então, a gente pode ter 3 pessoas contemporâneas, onde uma está na Satya Yuga, uma está na Maha Yuga e outra está completamente na Kali Yuga, tá? Tudo depende. Por exemplo, há mais ou menos um mês atrás, né, uma conhecida foi assaltada, né, roubaram o carro, e aquela coisa toda, todo mundo preocupado, e ela tranquila. Não, gente, calma, só levaram meu carro, meus documentos, meu notebook, mas tá tudo tranquilo. Já fiz o boletim de ocorrência, eu falei, caramba, que paz de espírito desse ser humano. Por quê? Porque o evento que aconteceu com ela é da Kali Yuga, mas ela, no estado de consciência, ela está no nível superior, então ela tratou daquela questão com toda a naturalidade, com toda a tranquilidade, com toda a serenidade. Então, assim, algumas pessoas podem passar pelas turbulências de uma maneira muito tranquila, de uma maneira com um olhar de aprendizado, com um olhar de aprendiz. Outras vão se desesperar, vão meter os pés pelas mãos, vão falar um monte, vão arrumar um monte de problema para a própria vida. Enfim, é esperar para ver. Mas voltando para o trânsito da Lua nessa semana, bom, hoje, segunda-feira, né, a gente tem a oposição do Sol e de Saturno. E o que essa oposição de Sol e Saturno pode trazer para a vida da gente paralelamente à movimentação da Lua? Bom, primeiro, o Sol ele fala muito do nosso ego, do nosso eu, da nossa autoafirmação. Então, se a gente tem esse Sol em oposição a Saturno, isso pode trazer para a gente, e também, claro, né, Mercúrio voltando para o signo de Virgem hoje, segunda-feira, então isso traz para a gente, primeiro, uma autocobrança muito acentuada, tá? Um nível de exigência da gente com a gente mesmo muito forte, uma autocrítica muito acentuada. Então a gente precisa estar muito atento, muito vigilante para não permitir que esse estado de consciência acabe nos prejudicando, acabe nos limitando, acabe afetando de uma certa forma, né, a nossa autoestima, a nossa autovalorização. É claro, é bom a gente ter uma autoobservação, da gente ter consciência das nossas limitações, só que a gente também não precisa ser tão severo e tão cruel com a gente mesmo, né? Bom, a Lua ela também vai formar oposição a Urano, e essa oposição a Urano pode nos trazer muita instabilidade emocional, tá? Ela forma sexto com Plutão, tá? Esse sexto com Plutão acontece um pouco mais à tarde, mas é um efeito que pode nos acompanhar ao longo da semana. Então, mais uma vez, trazendo ali uns sentimentos não muito legais, trazendo à tona algumas reações que não são muito boas, tá? Enfim, vamos lá. Bom, na terça-feira, a gente tem a Lua formando um sexto com Vênus e quadratura com Saturno. Aqui, como é que eu entendi esse imbróglio? Bom, primeiro, tá um dia muito favorável para relacionamentos, para parcerias.
Se você for fazer negócios, aqui só pede um pouco mais de prudência, mas eu não vejo um dia assim tão complicado, tá? Para parcerias, para relacionamentos, negócios, um pouco mais de calma, um pouco mais de prudência. Fora isso, eu não vejo problemas maiores, tá? Bom, na madrugada de terça-feira, né, a gente tem a formação da lua crescente às 3h05, tá? Bom, e aí a gente tem a oposição também da Lua com Júpiter, né, que é o regente de Sagitário, tá? Então aqui a gente precisa tomar cuidado com os nossos exageros, a gente precisa tomar cuidado também com o excesso de otimismo, mas também às vezes com pessimismo exagerado, tá? Bom, mais para o final do dia, a Lua ela vai ingressar em Capricórnio, tá? Na quinta-feira, a gente tem Mercúrio formando um trígono com Marte. Esse trígono de Mercúrio com Marte tanto pode nos ajudar, nos deixando um pouco mais proativos, a nossa mente muito mais afiada, a gente mais assertivo nas nossas palavras, mas também isso pode nos dar uma tendência a estar com uma comunicação um pouco mais agressiva, aqui também pode trazer um pouco de ansiedade para a nossa mente, então a gente precisa vigiar um pouquinho essa questão, tá? O Sol vai formar uma quadratura com Júpiter, tá? E a Lua forma um trígono com Mercúrio e também oposição a Marte. Então aqui perceba que é um dia complicadinho, né? Sol e Júpiter numa situação complicada. Ambos tratam da questão da espiritualidade, da iluminação. Então aqui eu vejo muito mais como uma questão coletiva, né? Aqui a gente pode ter uma questão complicada, por exemplo, a gente já teve o Sol com problemas com Saturno no início da semana, mas para o meio da semana o problema é com Júpiter. Então aqui a gente pode ter uma questão bem complicada com, por exemplo, um líder religioso. Pode ter, tá? Uma situação difícil envolvendo um líder religioso, que tanto pode ser algo relacionado à saúde, quanto à idoneidade dessa pessoa, mas aqui eu vejo muito mais essa questão mais ampla, mais coletiva do que necessariamente individual. Na sexta-feira a gente tem a Lua formando trígono com Sol, sexto com Saturno e quadratura com Vênus. Então se você olhar num aspecto geral, o dia até que é bem bacana, o dia até que é bem legalzinho, a gente consegue dar fluência para a nossa vida, só ter cuidado aqui com negócios, com compras, relacionamento pode ser que tenha uma rusgazinha ou outra, mas num aspecto geral o dia até que é bastante tranquilo, até que é bastante favorável. Bom, no sábado a Lua vai formar um trígono com Urano, conjunção com Plutão e sexto com Netuno, tá? E aí depois ela ingressa em Aquário. Então perceba que ela toca os grandes, ela toca ali a galera mais complicada. Bom, a Lua em bom aspecto com essa galera toda, primeiro, traz pra gente muita intuição, tá? Uma espiritualidade bacana, legal, uma conexão com a espiritualidade. Aqui traz pra gente uma força de vontade, um querer realizar, um querer mover-se. A gente está movido de bons sentimentos para querer realizar isso, obviamente, se você estiver vibrando no sentido luz. Se você tiver aquela pessoa um pouco mais sombria, mais uma vez traz instabilidade emocional, muita fantasia, ao invés de criatividade, ao invés de intuição, iluminação, tu começa a pirar na maionese, você se deixa levar pelas ilusões, enfim. Mas tem tudo para ser um dia bem bacana, de muita criatividade, de muita intuição, de muita força de vontade e de uma conexão excelente com a energia espiritual. Então, em linhas gerais, eu acredito que essa é uma semana que vai nos chamar mais para reflexão, né? Esse trânsito da Lua passando por signos tão racionais, tão metódicos, tão pragmáticos, eu acredito que tenha muito mais essa natureza. Olha para os teus sentimentos, entenda os teus sentimentos, não tome atitudes tão alopradas, até porque a gente vai levar um chacoalhão ali mais para frente um pouquinho, então a gente precisa ter esse autoentendimento, a gente precisa aprender a ter esse controle das nossas emoções para poder direcionar melhor essa força emocional a partir do eclipse da semana que vem. Bom, eu espero que esse vídeo fique no formato certinho, né, que não aconteceu nas semanas anteriores. Espero poder ter te ajudado de alguma forma. Esse sim é o cenário original, aquele era só transitório, tá, gente? Beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus
e até o nosso próximo encontro. Tchau!